Boa tarde, minha amiga. Tarde, Rose. Boa tarde Menina, a estou aqui, todos. tô querendo botar uma foto no lugar do meu nome, Ah, porque sim. agora pediu uma atualização. Eu atualizei, mas a minha foto sumiu. Ah, vai ter que Eu também. Aí eu tive que colocar uma refazer. nova foto, né? Mas eu não estou conseguindo. Eu Des- acho a foto, aí quando chega na hora de Desliga e liga. aplicar, não aparece. De repente você desliga e Porque liga. é também em relação ao seu e-mail. Aí a foto do e-mail aparece também. Aí, É, Ah, tá. Tem que ver com que e-mail eu entrei? é, Vou ver. Hoje não vai dar para fazer nada, que já está na hora da aula. isso. foi depois, não tem problema. É, Meus irmãos, está o nosso horário aqui já, são 16 horas, horário dos nossos estudos. Uma boa tarde para todos. Estou sentindo falta do pessoal. O pessoal está demorando a entrar. Hoje é quinta-feira, será que o pessoal já está descansando? Bem, está no nosso horário, o importante é isso. Então, vamos iniciar os nossos estudos. Hoje, quinta-feira, dia 11 de abril de 2024. Nesse horário, nós estudamos essa obra, Diversidade dos Carismas, Teoria e Prática da Mediunidade, de Hermínio de Miranda. E nós estamos estudando o capítulo número 11, que tem por título Mal Olhado. Muito interessante esse capítulo, né? Mal Olhado. A gente fica vendo assim, diz assim, nossa, ficar estudando sobre isso, mal olhado. Mas a gente viu o quê? Que isso é verdadeiro, que essas coisas acontecem. E hoje nós vamos estudar o item 5. O Papa e o Malocchio. Malocchio é mal olhado em italiano, né? Então, nós temos até o privilégio de ver mal olhado em italiano. Mas antes de nós iniciarmos, vamos fazer a nossa prece, né? Nossa prece agradecendo a Deus, agradecendo a Jesus, a oportunidade que Ele nos concede de estarmos aqui reunidos para mais uma tarde, noite de estudo. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos fortaleça. Então, vamos iniciar aqui a nossa leitura. Item 5 do capítulo 11, o mal-olhado. O item 5 diz assim: o Papa e o Malóquio, que é mal-olhado. Nino Lobello, na obra O Papel do Vaticano, conta que até alguns papas é atribuída a faculdade do olho ruim. Nossa, Deus! Nem os papas escaparam disso, né? Um deles, Paulo VI. Então, Paulo VI também era atribuída a ele a capacidade do olho ruim. Nossa, curiosos episódios estão narrados no capítulo intitulado Por que ele pode ter sido o Papa mais impopular? Olha só. Em 1975, por exemplo, conta Lobello, né? Lobello é o escritor, que o Aeroclube de Milão, cidade onde Paulo VI havia sido um respeitado e admirado arcebispo, resolveu prestar-lhe uma homenagem. Vou para Roma com uma réplica da imagem da Madonna, que fica no domo da catedral daquela cidade. Ao descer de paraquedas em plena Praça de São Pedro, a estátua partiu-se. De regresso a Milão, o avião sofreu um acidente e toda a equipe da homenagem morreu. Nossa! Que isso? Né? A estátua foi descendo de avião, quebrou e o avião não voltou, caiu, todo mundo morreu. Acrescenta que milhões de italianos atribuíram a razão de tão desastrada homenagem ao olho ruim do Papa, que era o Papa Paulo VI, né? Isso é injusto, diz o Hermínio. Paulo VI foi um homem sensível e bom, no entanto, a fama de que era um emissor de mal-olhado
espalhou-se por toda parte e durou os 15 anos de seu papado. O Vaticano, aliás, não julgou necessário promover nenhuma campanha para desmentir a injusta fama do Papa, talvez por considerá-la ridícula e sem fundamento. Lobelo afirma que toda a Itália se encontra gente usando talismãs e amuletos em defesa do Maoc. O Maoc é mal olhado. Mesmo os italianos que zombam e declaram não acreditar nisso, costumam, às vezes, carregar um desses amuletos. Nunca se sabe, dizem eles, né? Tal como o ilustre cavalheiro Dom Quixote, sabe-se que não há bruxarias, mas não custa carregar uma figurinha escondida a alhures da roupa, né? Tem aquela coisa, o pessoal que assim, eu não acredito nessas coisas, mas dúvia das dúvidas. Eu vou botar um carinho de arruda aqui, né? O autor do livro informa que nem Mussolini estava livre desses receios. Devia ter suas dúvidas ou certezas, quem sabe. Segundo Lobelo, descendente direto de italianos, embora americano de nascimento, Pio XII também tinha suas precauções contra o malóquio. Por via das dúvidas, evitava encarar de frente o cardeal Montini, futuro Paulo VI. Então, olha só, o Papa Pio XII, não, quer dizer, o Paulo VI, quer dizer, na realidade, ele era cardeal Montini, antes de ser Papa, né? A fama dele vem de muito longe. A fama dele vem de antes dele ser Papa. Porque Pio XII também evitava encarar de frente o cardeal Montini, futuro Paulo VI. Sempre que este ia falar com ele no Vaticano, né, então Pio XII, a fama dele era antiga, né? Aliás, o jornalista e escritor diz mesmo que Pio XII não morria de amores por Montini, que era o futuro Paulo VI, por causa de divergências pessoais, e que este só foi levado ao cardinalato por João XXIII, que aparentemente não tinha receio do mal-olhado, que imputavam a Montini, né? Futuro Paulo VI. Segundo os entendidos na Itália, é fácil identificar o olho ruim, dado que se parece com o olhar do gato. Coitado do gato, também entrando nessa, né? Já notaram que o gato não pisca? Ele só fecha os olhos para dormir. Para evitar envolvimento com Maote, os italianos conservam o antigo costume de seus antepassados romanos, cuspindo para um lado, ou então usam qualquer roupa azul. Há quem sacuda um chaveiro, e os que nunca enfrentam uma pessoa olhos nos olhos. A figa também é de uso generalizado. Tudo isso segundo o nosso competente informante Nino Lobelo. Uma série de desagradáveis coincidências parece ter perseguido Paulo VI. Em 1967, um violento terremoto abalou a Turquia, depois que o Vaticano anunciou que o Papa visitaria aquele país. Nossa, coitado dele. Em 1970, foi um ciclone desastroso que sacudiu o Paquistão, depois que o Papa decidiu visitar o Oriente. Um episódio muito comentado e lamentado pelos fanáticos torcedores do futebol italiano, esse eu sei. Deu-se quando, após uma visita ao Papa, um time não conseguia mais ganhar nenhum jogo. Não faltou quem culpasse o mau olhado de sua santidade. Coitado, o pessoal do time foi visitar o Papa, depois visitou o Papa, nunca mais conseguiram ganhar nada. Lobel diz ainda que Paulo VI não contribuiu em nada para melhorar sua imagem, quando mandou tirar São Nicolau da categoria dos santos da igreja. Aí o pessoal fica com uma raiva dele, né? Ora, na Europa e nos Estados Unidos, é ele a própria figura do que chamamos por aqui Papai Noel. Então, São Nicolau, né, é o Papai Noel, principalmente na Europa. E aí o Papa Paulo VI mandou tirar essa imagem, né, da categoria dos santos da igreja, aí o pessoal que já tinha pinimba com ele, a pinimba aumentou mais ainda. A revolta maior foi em Bari, onde o santo é o padroeiro local. E, segundo a tradição, seus ossos são enterrados desde 1087, depois de tomada aos sarracenos. Magnífica basília construída em honra ao santo foi decorada por artistas árabes.
no século XVI, com maravilhosos e intrincados desenhos do piso. Somente alguns séculos depois, descobriu-se que eles escreveram disfarçadamente o grande postulado islâmico: só há um Deus e Maomé, o seu profeta. Por isso, o piso de uma igreja católica ostenta uma profissão de fé muçulmana. Olha só, eles, quer dizer, aqueles homens, os artistas árabes, né, que construíram uma basílica católica, escreveram lá, de certa forma, escondido, né? Só um Deus e Maomé é o seu profeta. A Igreja Católica deveria ser Jesus. Mas como eles eram artistas árabes, eles escreveram de uma forma disfarçada essa frase, né? Então, o piso da Igreja Católica ostenta uma profissão de fé muçulmana. Né? Aí ele diz aqui, mas isto, afinal de contas, nada tem com uma olhada. E entrou no capítulo como Pilatos do Credo. Não há dúvida, porém, de que é injusto atribuir a Paulo VI essa faculdade. Foi um homem compassivo, bom e sensível, incompatível com a sua inata religiosidade e bondade. A ideia, né, de que fosse um jatatório, quer dizer, alguém que carregasse energia ruim, né? Ou seja, uma fonte emissora de desastres que afligiram tanta gente como lhe desejam atribuir. É certo, porém, aí aqui ele vai falar uma coisa importante, é certo, porém, que forças mentais poderosas podem ser manipuladas pelo pensamento e pela vontade. Isso a gente sabe. Até falamos isso na aula de ontem, né? Sobre a matéria. Nosso pensamento é matéria, né? Então, forças mentais poderosas podem ser manipuladas pelo pensamento e pela vontade. Não há, portanto, mal olhado no sentido de que um simples olhar possa fazer murchar uma planta ou adoecer uma pessoa. Há, contudo, sentimentos desarmonizados e potencializados pela vontade, consciente ou inconsciente, acarretam distúrbios consideráveis de pessoas, animais e plantas. Entendi? Você pode pegar aquela Gênesis, que a gente vai usar para fazer o estudo aqui também. Daqui a pouco a gente vai precisar ver o livro A Gênesis. Gente, quem puder pegar, pega aí. Então, ele está dizendo o seguinte: há, contudo, sentimentos desarmonizados que, potencializados pela vontade, está aqui, ó, consciente ou inconsciente, acarretam distúrbios consideráveis em pessoas, animais e plantas. Então, não é um simples olhar, basta o nosso olhar que vai trazer uma desarmonia, né? Mas são nossos sentimentos que potencializados pela vontade consciente ou inconsciente, acarretam distúrbios consideráveis de pessoas, animais e plantas. O pensamento é a mais poderosa energia do universo e circula por um sistema perfeito de vasos comunicantes através de toda a natureza. Segundo as intenções esse não é assim. Segundo as intenções sobre as quais é emitido, tanto pode construir como destruir, dar vida como retirá-la. Nada mais. Não, isso não é. Isso aí é o nome da. Isso, pela senha. Então, aí, daqui a pouco eu pego para você. Então, diz aqui, segundo as intenções sobre as quais é emitido, tanto pode o nosso pensamento construir como destruir, dar vida como retirá-la, nada mais que isso. Vamos pegar o livro A Gênese aí. Pega o livro A Gênese. A Gênese, capítulo 14, itens 13 até o item 15. Eu vou ler um pedaço do pedido para vocês lerem também. Então, vamos lá. Capítulo 14, dos fluidos. Diz assim, no item 13, os fluidos espirituais que constituem
Um dos estados do fluido cósmico universal são a atmosfera dos seres espirituais. É o elemento de onde eles extraem os materiais sobre os quais agem. Então, fluido cósmico universal. Tá? É desse elemento onde se extraem os materiais e sobre os quais agem. O medo, o meio onde se passam os fenômenos especiais perceptíveis à vista e ao ouvido do espírito, e que escapam aos sentidos carnais impressionados somente pela matéria tangível. É, enfim, o veículo do pensamento, como o ar é o veículo do sol. Denise, lê o primeiro parágrafo do item 14. Os espíritos agem sobre os fluidos espirituais, não os manipulando como os homens manipulam os gases, mas com a ajuda do pensamento e da vontade. O pensamento e a vontade são para os espíritos o que a mão é para o homem. Pelo pensamento, eles imprimem aos fluidos espirituais esta ou aquela direção. Eles os aglomeram, combinam ou dispersam. Com eles, formam conjuntos tendo uma aparência, uma forma e uma cor determinadas. Mudam as suas propriedades como um químico muda a dos gases ou de outras substâncias, combinando-as segundo certas leis. É a grande oficina ou laboratório da vida espiritual. Beto. Algumas vezes, essas transformações são resultado de uma intenção, mais frequentemente, são produto do pensamento inconsciente, pois basta o espírito pensar numa coisa para que ela seja feita. É assim, por exemplo, que um espírito se apresenta à vista de um encarnado, dotado da vista espiritual, sob a aparência que tinha quando estava vivo, na época em que o conheceu, embora já tenha tido várias outras encarnações. Ele se apresenta com as vestes, os sinais externos, enfermidades, cicatrizes, membros amputados, etc., que tinham um decapitado se apresentará sem a cabeça. Não digo que tenham conservado tais aparências. Não, certamente porque, como espírito, ele não é coxo, nem maneta, nem caolho, nem decapitado. Mas se o pensamento se reportou da época em que era assim, seu espírito toma instantaneamente essa aparência, a qual muda também instantaneamente. Se ele havia sido uma vez negro e outra vez branco, ele se apresentará como negro ou como branco, de acordo com o qual das suas encarnações ele seja evocado e para onde vá seu pensamento. Agora é Denise. Por um efeito análogo, o pensamento do espírito cria fluidicamente os objetivos dos quais... Os objetos. os objetos dos quais ele tinha o hábito de se servir. Um espírito avarento manuseará ouro. Um militar terá suas armas e seu uniforme. Um fumante, seu cachimbo. Um lavrador, sua charrua e seus bois. Uma velha mulher, a sua roca. Esses objetos fluídicos são tão reais para o espírito quanto o eram no estado material para o homem vivo. Mas, pelo fato de serem criações do pensamento, sua existência é tão fugaz quanto a do pensamento que os criou. Então, olha só como ele diz aqui, né? No início desse parágrafo, ok. Por um efeito análogo, o pensamento do espírito cria fluidicamente os objetos que estava habituado a utilizar. Então, o espírito pode criar qualquer coisa que ele desejar, que ele está acostumado a utilizar. Agora, vamos ver o item 15. Olha o que ele diz aqui no item 15. A ação dos espíritos sobre os fluidos espirituais tem consequências de uma importância direta e fundamental para os encarnados, na medida em que esses fluidos são o veículo do pensamento e que este possa modificar
as propriedades. É evidente que elas devem estar impregnadas das qualidades boas ou más dos pensamentos que os põem em vibração, modificados pela pureza ou pureza dos sentimentos. Então, olha só o que ele está dizendo aqui. A ação dos espíritos, olha só, preste atenção nesse item 15. A ação dos espíritos sobre os fluidos espirituais tem consequências de uma importância direta e fundamental para os encarnados, na medida em que esses fluidos são o veículo do pensamento, e que este pensamento, é isso que ele está dizendo, possa modificar as propriedades. É evidente que elas devem estar impregnadas das qualidades boas ou más dos pensamentos que expõem em vibração. Olha a questão aí do mal olhado, do tal mal olhado. Estão percebendo? Então, se os fluidos são o veículo do pensamento, e este, que é o pensamento, pode modificar as propriedades, é evidente que essas propriedades vão estar impregnadas das qualidades boas ou más dos pensamentos. Então, se é uma pessoa, né, que tem maus pensamentos, normalmente, quando ela cobiçar alguma coisa, quando ela dirigir o pensamento dela para alguma coisa, esse pensamento vai carregado daquela energia ruim. E isso pode trazer algum transtorno para alguém, né? Então, ele diz aqui, os maus pensamentos corrompem os fluidos espirituais, como os miasmas deletérios corrompem o ar respirável. Os fluidos que envolvem os espíritos maus ou os que eles emitem são viciados, ao passo que aqueles que recebem a influência dos bons espíritos são tão puros quanto o grau de perfeição moral deles. Seria impossível fazer nenhuma enumeração, nenhuma classificação dos bons e maus fluidos, bem como especificar suas qualidades receptivas, porque sua diversidade é tão grande quanto a dos pensamentos. Então, não é porque eu olhei e meu olhar tem uma energia ruim, não. O pensamento está na base de tudo. O pensamento está na base de tudo. Então, quando eu emito o meu pensamento, é como eu disse aqui, na medida que esses fluidos são o veículo do pensamento, são os fluidos que levam o nosso pensamento. E o nosso pensamento pode mudar as propriedades dos fluidos. Então, se o meu pensamento é mau, esse pensamento que está sendo carregado, levado pelos fluidos, esse pensamento vai mudar as propriedades dos fluidos. Então, o problema está onde? No espírito. Na mente do espírito, na mente do homem. Tudo, a mente está na base de tudo isso, né? Então, o tal do mal olhado vem daí. Vamos voltar aqui para a diversidade dos carismas. Ele diz aqui, ó, do ponto de vista do nosso estudo é sobre o mal olhado, tá? Do ponto de vista do nosso estudo, é um fenômeno anímico. É um fenômeno anímico, dado que é uma atividade do espírito encarnado. Então, mal olhado é um fenômeno anímico, porque ele é uma faculdade, isso aqui é importante, a gente tem que sublinhar. Tá? O mal olhado, ou botar uma setinha aí, é um fenômeno anímico, dado que é uma atividade do espírito encarnado. Pode, no entanto, contar eventualmente com a colaboração ou envolvimento de espíritos desencarnados, tanto secundando aquele que quer ajudar com pensamentos positivos de vitalidade e harmonia, como aquele que deseja destruir. Então, é um fenômeno anímico, tá? Mas que pode ser potencializado pelos espíritos, tanto para o bem como para o mal.
Aí ele diz aqui, ó, seria muito bom que toda a gente soubesse que, assim como o amor tem a sua resposta e desencadeia uma reação positiva que retorna o que ama, é a tal da lei do retorno, né? O mal também dispara o mecanismo, que tanto leva ao seu alvo, como traz de volta ao emissor a resposta correspondente. Então, a lei de retorno existe para o bem e para o mal. Tá? Um dia, todos nós vamos entender que não é inteligente ser mal. Não é uma boa coisa ser mal. Porque tudo isso que a gente está emitindo volta ao seu ponto de origem. E volta potencializado, porque ele se soma com outros pensamentos maus. Então, não haverá mal-olhado. Não vai ter mais mal-olhado, né? Eu trouxe aqui o livro Mecanismo da Mediunidade, para a gente ler um pedacinho aqui. Eu esqueci de falar com vocês, não tem problema, eu vou ler aqui com vocês. Ele fala aqui do mecanismo da mediunidade, no capítulo 19, sobre o capítulo 19 chama-se Ideoplastia. E o último item do capítulo 19 fala da mediunidade aviltada, tá? Mediunidade aviltada. Então, ele diz assim, o André Luiz, isso aqui é importantíssimo, gente, vamos prestar atenção. Na mediunidade aviltada, onde os agentes ideoplásticos assumem caráter dos mais significativos, desde épocas imemoriais no mundo, é justamente nos círculos do magismo. Ele está falando de magia negra. Tá? Então, olha só. Na mediunidade, a mediunidade aviltada quer dizer a mediunidade violentada. Quando você usa a sua mediunidade para coisas que não são boas. Então, diz assim, onde os agentes ideoplásticos assumem caráter dos mais significativos, desde épocas imemoriais no mundo, é justamente nos círculos do magismo, dentro dos quais a mediunidade rebaixada a processos inferiores de manifestação se deixa aprisionar por seres de posição primitiva ou por inteligências degradadas, que cunham ideias escravizantes para quando se permitem vampirizar. Esse negócio de magismo, tem muita gente que não acredita nisso. Que não acredita que hajam espíritos do plano espiritual trabalhando essas questões. Ora, se existem pessoas na Terra, encarnados, que trabalham com isso, no plano espiritual também. Forma-se o quê? Uma associação entre encarnados e desencarnados. Continua aqui André Luiz. Aceitando sugestões deprimentes, quantos se entregam ao culto da magia aviltante? Arremessam de si próprios, quer dizer, retiram deles próprios as imagens menos dignas a que se vinculam, engendrando tabus dos quais dificilmente se desvencilham. A face do terror que lhes estila o demorado cativeiro às forças da ignorância. Submetidamente à idolatria desse jaez, quer dizer, desse tipo de coisa, passa a manter, por sua própria conta, os agentes com que se tortura, tanto mais intensamente quanto mais extensa se lhe revele a sensibilidade receptiva. Porque com mais alevantado poder de plasmagem mental, a criatura mais facilmente gera para si mesma tanto bem que a tonifica, quanto mal que a perturba.
Foi o que o Hermínio falou aqui. O mal também dispara o mecanismo que tanto leva ao seu alvo como traz de volta ao emissor a resposta correspondente. Então, aquela pessoa, né, que trabalha com essas questões de magia, principalmente visando fazer o mal ao próximo, elas estão, na realidade, trabalhando contra elas mesmas. Só que elas não sabem disso. Elas acreditam que estão. Na realidade, eu fico às vezes pensando, porque quando uma pessoa trabalha para o bem, ajuda, né? As pessoas como aquelas rezadeiras do passado, né? Como os médios hoje de cura, de radiação, aplicando passe, ele tem aquela ideia, eu trabalho para Jesus. Eu queria, quer dizer, na realidade, a gente não quer nem encontrar essas pessoas, mas eu teria essa curiosidade de saber para quem você trabalha. Para quem você trabalha. Porque se ele disser que, vamos dizer, imaginar que na mente dele, ele acredita em diabo, Satanás, vamos dizer que ele acredite nessa figura, que a gente sabe que não existe. Ele dizer que trabalha para essa figura, né, se ele acredita que isso existe, ele já está dizendo que ele é uma criatura má. E aí eu fico pensando, como é que a pessoa tem coragem de dizer para todo mundo, eu sou uma pessoa má e trabalho para o mal? Eu achei interessante, eu gostaria de saber. Meu amigo, para quem você trabalha? Por que ele faz o bem? Diz assim, eu trabalho para Jesus, eu trabalho para os espíritos bons. E a pessoa que, e a gente sabe que isso existe, tanto no plano espiritual como no plano físico, aquelas casas espiritualistas, né, que fazem esse tipo de trabalho, fazem. Você chega lá, paga-se caro, ou se não é dinheiro, é de outra forma, né? Porque ninguém faz essas coisas de graça para ninguém. Você diz, eu quero mandar matar fulano de tal. Eu sei disso, porque eu já vi uma vez esse tipo de coisa, né? Eu já falei para vocês. Eu quero mandar matar, eu quero mandar fazer isso. Será que ele não para pensar que se eu vou contratar os serviços de um espírito, vamos dizer assim, para ele fazer uma coisa ruim para alguém, a meu pedido, será que a pessoa não para pensar que aquele ser para quem ele vai pedir é mau? Porque se ele vai contratar alguém numa casa dessas para ele fazer alguma coisa ruim para alguém, é sinal que aquele ser ali é mau, tanto mal quanto ele. Será que ele não tem medo daquele ser amanhã se voltar contra ele? E são pessoas que não conhecem isso aqui que o Hermínio falou, da lei de retorno. Da lei de retorno, né? Porque ele Ô, diz... Rosa, Oi, tem pessoas que fazem esse trabalho e atingem a outras pessoas. Por quê? atinge porque muitas vezes ou a pessoa precisa passar por alguma coisa, ou a pessoa também tem seus questões para resolver, entendeu? Pode ser também alguém que já trabalhou com isso, que de alguma forma já fez o mal para alguém, já desejou o mal para alguém. Olha o que ele está dizendo aqui, ó. Seria muito bom que toda a gente soubesse que, assim como o amor tem a sua resposta, o amor, assim como o amor tem a sua resposta, e desencadeia uma reação positiva que retorna ao que ama, o mal também dispara o mecanismo, que tanto leva ao seu alvo, como traz de volta ao emissor a resposta correspondente. Então, de repente, a pessoa está sendo atingida, se não nessa vida, em outra passada, também já fez o mal. E ela agora, Vai ressarcir. séculos depois, está recebendo o retorno do mal que ela praticou.
Porque Então, não está dito em lugar nenhum que a lei do retorno é na mesma vida, tem que ser na mesma vida. Eu estava outro dia fazendo um estudo muito interessante sobre isso. Eu devo até apresentar em qualquer aula dessa que está aí, que eu já não me lembro bem. Onde diz que, às vezes, a pessoa leva séculos, para poder reparar alguma coisa que fez no passado. Não quer dizer que, se você foi agir mal hoje, que nessa reencarnação ou na próxima você vai receber a lei do retorno. Não, a lei de causa e efeito. A providência vai esperar você estar pronto para tomar a resposta. Entendeu? Ô, Rose, Para você sentir. Fala. posso contar uma historinha? Pode, fica à vontade. Porque, assim, às vezes a gente fica achando que lei do retorno é só coisa ruim, Não, né? pode. Comigo aconteceu agora, uma lei, para mim foi um retorno. Eu não consegui ver como outra coisa. Achei que foi uma bênção e foi um retorno do bem. Quando eu resolvi ir embora para o Sul, eu já estava para vender o meu apartamento um tempão e não conseguia. E eu tenho uma menina que trabalhou comigo, gente boa demais. Ela passou por umas dificuldades aí e o aluguel dela subiu muito. E ela estava procurando apartamento para alugar. Eu falei assim, gente, eu vou deixar um apartamento fechado, pagando condomínio, né? Que eu não consegui vender. Combinei um preço pouquinho mais do que o condomínio para ela, entreguei a chave para ela e ela está morando no meu apartamento até hoje, sem contrato, sem nada. Mas eu sabia que ela era do bem, sei que ela é do bem. Passou. Vim embora, quis voltar para o Rio. E estava procurando apartamento para alugar, porque eu não queria tirar ela de lá. Porque eu que quis voltar, então não vou mexer com a vida de ninguém, mexi com a minha. Comecei a procurar apartamento para alugar. Como eu vim aqui, eu fui visitar uma amiga, a única pessoa que eu falei, não, essa eu não posso deixar de visitar. Ela tem uma filha acamada há mais de 25 anos, era minha vizinha, e trocamos muito quando ela tem a filha dela até hoje na cama, e eu troquei muito quando eu estava com a madrinha. E fui lá visitar. Vim ver uma casa aqui na Mananciais e fui visitar. Aí, quando cheguei lá, contei para ela, de, pô, Ju, eu estou aqui, vou ver uma casa aqui, estou com dificuldade, mas eu quero voltar, eu quero alugar um apartamento. Ela falou assim, peraí que eu vou ligar para o meu filho. Meu filho está vendendo um apartamento. Eu digo, não quero comprar, eu quero alugar. Peraí que eu vou ligar para o meu filho. Filho, você já vendeu o apartamento? Aí ele falou, não, mãe. Eu estou indo na imobiliária hoje, tirar o apartamento de venda, eu vou botar para alugar, porque estão querendo me dar cavalo, carro, estão querendo dar um monte de coisa, eu quero dinheiro. Então, não quero. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou alugar para não ficar pagando condomínio. Aí ela disse assim, então o apartamento já está alugado para a Verinha. Tá? Ele falou assim, mãe, então tá, eu estou de folga amanhã, vou lá te entregar a chave e mostrar o apartamento para ela, para ver se ela gosta. Eu já não estava querendo ver nada, eu só queria entrar, eu só queria voltar. Sabe onde é o apartamento? Em frente ao apartamento que eu morava, Mananciais. Eu morava no 505, estou morando no 470, em frente. Falei, o que você quer, fiador ou você quer depósito? Ele falou assim, eu não quero nada, se vira com a minha mãe, se você não pagar, minha mãe que paga. Pegou a chave e me deu. Eu estou aqui, eu não tenho contrato, eu não tenho nada. Ele só me deu a chave e mandou eu entrar. Mas olha o que o Hermínio falou aqui. Seria muito bom que toda a gente soubesse que, assim como o amor tem a sua resposta e desencadeia uma reação positiva que retorna ao que ama,
o mal também. Então, a lei do retorno, ela age para o bem e para o mal. Se você faz o bem, você recebe da lei do retorno o bem. Se Ô, você Rose, eu faz o achei, eu mal, achei você interessante, porque recebe o mal. o que eu achei interessante, que foi a mesma coisa que eu fiz, fizeram Você recebeu de volta. na mesma medida, na mesma É aquele medida. detalhe. Se você planta jabuticaba, você só pode colher o quê? Jabuticaba. Porque geralmente as pessoas acham que lei do retorno é só coisa ruim, Não, mas é a coisa lei boa. de causa e efeito. A lei do retorno é a lei de causa e efeito. Ela funciona das duas formas. E ele diz aqui, o Hermínio, olha como ele termina esse capítulo 11. Um dia, todos nós vamos entender que não é inteligente ser mal. O inteligente, uma coisa inteligente é ser bom. Porque se você é boa, se você sempre pensa o melhor, se você sempre deseja o melhor, você só pode receber o melhor. Agora, pode acontecer com a pessoa algo ruim? Pode, porque aí entra na questão das suas questões que você precisa resolver. Entendeu? Também do livre-arbítrio do outro, né, Rose? Você precisa resolver, você vai ter que resolver. Você vai ter que resolver. Mas, com certeza, se você é bom, muito dessas coisas que você vai ter que resolver vai ser o quê? Amaciada também. Aliviada também. Porque a espiritualidade, ela vai fazer o quê? Ela vai procurar auxiliar a criatura. Por isso ele diz, não é inteligente ser mal. Então, essas pessoas, como ele falou aqui no livro Mecanismo da Mediunidade, né? Submetidamente à idolatria desse jaez, passa a manter por sua própria conta os agentes com que se tortura, tanto mais intensamente quanto mais extensa se lhe revela a sensibilidade receptiva. Porque com mais alevantado o poder de base mental, a criatura mais facilmente gera para si mesma tanto bem que a tonifica, quanto mal que a perturba. Né? Então, quando a mente se envolve, né, com essas coisas horrorosas, que é buscar fazer o mal para as outras pessoas, né, ela acaba cavando o seu próprio túmulo. Né? Porque ele diz aqui, ó, você, quando a pessoa se entrega a esses cultos, essas coisas assim, ela remessa de si própria as imagens menos dignas a que se vinculam, engendrando aí tabus dos quais dificilmente se desvencilha. Aí, ó, a face do terror que lhes estilo demorado, cativeiro, as forças da ignorância. Teu pensamento, tua palavra, quando você vê uma coisa e você emite um pensamento negativo, você deseja mal para. Tudo isso está saindo de você. Vai ficar girando no espaço, se vinculando a outros pensamentos semelhantes. E o dia retorna ao ponto de origem, muito mais potencializado. E aí a pessoa diz assim: meu Deus, comigo só acontece coisa ruim. Mas por que Deus deixa acontecer isso? Porque Deus não me ajuda, porque Deus não tem nada a ver com isso. É fruto nosso, é colheita nossa. Por isso ele diz aqui, deixa bem claro, não é inteligente ser mal. Mas eu não sou mal. Ora, se você deseja o mal para alguém, se você vibra com algo ruim, negativo, o que você é? É mal. Porque a pessoa diz assim, eu não sou má. Mas vem cá, quando você vê alguém felicitado, passando, sofrendo algum tipo de coisa, o que você pensa? Merece, que venha mais. Você vai dizer que essa criatura é o quê?
boa? Não. Não é. E tudo isso você vai ter que responder. Você vai receber. É da lei. Pode não ser agora. Pode não ser hoje. Pode não ser na próxima reencarnação, nesse estudo que nós vamos fazer durante a semana. Está lá dito isso. Não precisa ser nessa encarnação. Às vezes o espírito leva vários séculos para receber de volta. Entendeu? Não é. Pode acontecer de ser na mesma reencarnação, pode acontecer de ser depois a pancada, tudo pode levar até milênios. E você um dia está recebendo aquilo. Isso aí depende da vontade do Senhor. Mas se você emite o mal, seja ele de qualquer tipo e forma, é isso que você vai colher. Por isso o Hermínio está falando aqui. Não é inteligente ser mal. Não é inteligente ser mal. E para a gente encerrar nossa aula, eu trouxe aqui o livro Estude e Viva. Esse livro aqui, ó. Estude e Viva, de Francisco Cândido Xavier, tá? No livro Estude e Viva, ele é psicografia de Francisco Cândido Xavier, algumas páginas pelo Valdo Vieira, outras páginas por Emmanuel, né? Os espíritos são Emmanuel e André Luiz. Então, algumas páginas. O Chico normalmente psicografava Emmanuel e o Valdo normalmente André Luiz, né? Então, no capítulo 35, ambiente espiritual. Terceiro parágrafo, eu vou começar o terceiro parágrafo. Ambiente espiritual. Ele diz assim, ó. Todos nós estamos convocados a colaborar com os mensageiros do Senhor, tá? Livro Estude Viva, de Chico Xavier, capítulo Ambiente Espiritual. É o capítulo 35, tá? Então, esse capítulo tem vários temas. Diz assim, todos nós estamos convocados a colaborar com os mensageiros do Senhor, notadamente no sentido de preparar-lhes ambiente favorável à manifestação. Então, olha qual é a nossa obrigação. É preparar um ambiente espiritual favorável para que os espíritos venham trazer as suas comunicações. Para isso, principiemos por banir, olha aí, do cérebro toda ideia de crueldade, violência, pessimismo, azedume. Porque se você é um médium, seja psicofônico, seja psicográfico, qual é o ambiente que o espírito vai, ou melhor, em que ambiente esse espírito vai se manifestar? Em que ambiente? Quando o espírito chega e busca o médium, qual é o ambiente que ele vai habitar para ali ele se manifestar? Alguém arrisca? Qual é o ambiente? O espírito vai dar comunicação. Ou através da psicofonia, da psicografia. Eu sou a médium. Qual é o ambiente que ele vai habitar para passar a comunicação para mim? A minha mente. A minha mente. Ele vai se utilizar da minha mente. Então, olha o que ele diz aqui. Todos nós estamos convocados a colaborar com os mensageiros do Senhor, notadamente, no sentido de preparar-lhes ambiente favorável à manifestação. O ambiente é a minha mente. Tanto que o título da lição é Ambiente Espiritual. Para isso, olha só, principiemos por banir do cérebro, porque se eu estou encarnado, eu estou no meu cérebro, a minha mente vai utilizar o meu cérebro, não é? Então, eu preciso banir do cérebro toda a ideia de crueldade, violência,
pessimismo, azedume. Porque se a minha mente estiver carregada desses sentimentos negativos, o espírito vai entrar em contato com isso. Vai entrar em contato com um ambiente viciado. Aí diz Emmanuel, diante de qualquer pessoa, sintamo-nos à frente de criatura irmã que aguarda de nossa parte o amor com que fomos quinhoados pela providência divina. No repouso, ou na atividade no lar, ou na via pública, atendamos à harmonização e à serenidade. Em nossa casa, vamos buscar estarmos harmonizados, serenados. Conversando, evitemos imagens de irritação ou maledicência. Fujamos de repisar comentários em torno de escândalos e crimes. Vamos evitar ficar comentando sobre aquele assassinato que aconteceu, sobre o que aquele cara fez ou não fez, detendo-nos em casos escabrosos apenas o tempo imprescindível ao esclarecimento da verdade, sem converter a sinceridade em botija de fel. Então, de repente, alguém chega e conta algo deprimente sobre o outro. Se você sabe a verdade, diz, não, não, não. Não foi isso que aconteceu. Você está equivocado. O que aconteceu foi assim, assim, assim. Então, que a gente comente sobre o fato apenas o suficiente para corrigir uma inverdade, se você sabe qual é a verdade. Né? Agora, se o outro diz assim, não, você está sempre querendo, como diz aquele negócio de santo, vestir o santo. Não, não, não é esse. Se tiver do sentido de você estar querendo sempre ver, você só quer ver o lado bom, o lado bom. Né? O seu pai usava um termo que você de vez em quando fala para mim. Né? Você está sempre querendo só ver o lado bom, só isso ou aquilo outro. Se aí a pessoa responder assim para você, você fica na tua. Mas você fez a sua parte, que foi tentar, se você sabe a verdade, olha, não é bem assim. Hoje, em mundo de fake news, né? Em mundo de fake news, às vezes o pessoal joga aí uma fake news. Eu faço assim, quando eu vejo alguma coisa, alguém me fala alguma coisa, eu vou lá no Google, é verdade isso, aquilo, outro. Aí o Google diz, não é verdade isso aqui. Eu falo, isso aí, não prossegue com esse assunto, que isso não é verdade. Esse assunto aí é fake news. Agora, se a pessoa chegar para você e dizer assim, como já disseram para mim uma vez, não me interessa se mentira é verdade, eu não gosto dele, então eu vou continuar espalhando a mentira. Falaram assim, eu fiquei tão sem graça, porque a pessoa escreveu aquilo na rede social e era amiga minha. E aí eu fiquei com medo até dela, né? Pode até ser prejudicada, processada, alguma coisa assim. E aí eu falei para ela, olha, tira isso, despublica isso, porque não é verdade. Eu fui pesquisar, isso é uma fake news. Ela respondeu no ato, não me interessa se é mentira, eu não gosto dele, eu vou continuar publicando isso. Então eu fiquei assim, chocada na hora, né? Porque a pessoa sabia que era mentira, mas ela, como não gostava daquela pessoa, ela ia continuar. Então, a gente está percebendo o quê? Que esse negócio não é só coisas assim tétricas, né? Magia negra, não é aí. O que me parece uma bobagem, coisa pequena, não é. Não é. Você está potencializando o mal, Até pelo fato a maledicência é o mal, mesmo sabendo que é o mal. Entendeu? É o que ele diz, aí ele diz aqui, né? Fujamos de repisar comentários em torno de escândalos e crimes, detendo-nos em casos escabrosos, apenas o tempo imprescindível ao esclarecimento da verdade, sem converter a sinceridade em botija de fel. Então, também tomar cuidado. Não, eu tenho que dizer a verdade para o sujeito. Pode ser até verdade, mas cuidado como você disse essa verdade. Porque dizer certas verdades, às vezes, pode passar até como vingança. Né? Vingança.
E falta de educação também. Aí ele diz aqui: comuniquemos alegria e confiança aos que convivem conosco. Tenhamos a coragem de praticar o bem que apregoamos, buscando com diligência a ocasião de servir. Então, se você se diz um seguidor de Cristo, se você se diz fiel a Deus, porque em comunhão com Deus nós ainda não estamos, né? Nós já estudamos isso. A comunhão com Deus é você estar totalmente integrado em Deus, né? Você já tem alcançado o nível evolutivo que nós ainda não temos. Mas nós já podemos ser fiéis a Deus, né? Podemos ter fidelidade a Deus. O que é ter a fidelidade a Deus? É fazer aquilo que você sabe que é o certo. Fazer aquilo que o Senhor nos ensinou, através do Evangelho de Jesus. Então, quando você age ou fala alguma coisa que você sabe, porque a gente sabe se é correto ou não é correto. Muitas vezes a gente quer falar alguma coisa que a gente não pode alegar ignorância, que a gente sabe que não é correto. Mas eu quero aquilo. Você não está sendo fiel a Deus. Você não está sendo. Porque não há como você mudar isso. Por exemplo, a pena de morte. Você pode pintar de todas as cores a tua justificativa. Você pode pintar de todas as cores. Nenhuma dessa cor vai atender ao Cristo. Porque o Cristo colocou lá: não matarás. E há vários tipos de morte, né? Há vários tipos de assassinato. Desde matar a esperança do outro a tirar a vida da pessoa. E não adianta você tentar justificar o seu desejo de querer matar o outro. Ah, porque ele é assim, assado. Não adianta. Não matarás, ponto. Ah, porque ele fez isso ou aquilo. Não matarás, ponto. Ah, porque não matarás. É igual aquele anúncio, né? É fake news. É falso, né? Não tinha aquele anúncio? O cara, é falso, é falso. Então, no momento que você deseja a morte de alguém, porque você acha que alguém merece morrer, você está deixando de ser fiel a Deus. E aí você cai naquela situação do: a qualquer momento eu posso tomar uma bordoada. Você cai naquela coisa. É tipo assim: você cai naquele espaço onde qualquer um pode chegar e te dar um tapa, onde cada um pode chegar e te dar um pontapé. Totalmente desprotegido. Porque nenhum espírito bom vai defender você nessa tese. Porque nós, do planeta em que vivemos, já sabemos que isso não é o certo. Se fôssemos espíritos primitivos, aí era outro departamento. Mas a partir do momento que nós entramos na idade da razão, e está escrito lá no livro dos Espíritos, onde está escrito a lei de Deus? Na nossa consciência. Você já sabe. Então, não adianta. Não tem justificativa para essa tua vontade. E se a gente persevera nesse pensamento, lembra da lei do retorno? Vai chegar. Vai chegar. Porque primeiro você está desejando mal a um filho de Deus. Ah, mas ele, não interessa, Deus o ama como ele é. Deus o ama, assim como ele nos ama do jeito que a gente é. E nos amou quando a gente era igual ou pior aquele que hoje eu estou desejando a morte para ele. Ah, mas eu posso ter sido pior que esse? Ah, pode. Pode sim. Pode, com certeza. Pode ter sido 3, 4 vezes pior. E Deus não desistiu de você. E Jesus esteve ao seu lado, esticou a mão, e os espíritos bons foram atrás de você e o trouxeram de volta, e hoje você está aqui. Então, nunca vai justificar isso. E se a gente persevera nesse pensamento, o que vai acontecer? Uma atitude muito pouco inteligente. Porque a gente vai ter que responder por essa atitude, por esse pensamento, que a gente sabe que é errado, mas que a gente insiste para atender o quê? Nossa vaidade, o nosso egoísmo, o nosso orgulho.
Então, ele diz aqui, né? Comuniquemos alegria e confiança aos que convivem conosco. Tenhamos a coragem de praticar o bem e que aprendamos, buscando com diligência a ocasião de servir. Se surge o impositivo de alguma retificação, quer dizer, se surgir, acontecer na sua vida alguma coisa que leve você a ter que, né, acertar os seus ponteiros, né, a corrigir um erro que você praticou, em nosso circuito de trabalho, coloquemos-nos no lugar do corrigido, para que a brandura nos aconselhe. Então, se surge um positivo de alguma retificação em nosso circuito de trabalho, Alguém, né? coloquemos-nos no lugar do corrigido. Então, se você tem que corrigir alguém, se coloca no lugar dele. Como ele gostaria de ser advertido. Ou melhor, como eu gostaria de ser advertida se eu tivesse cometido um erro. Como é que eu gostaria? Eu gostaria que alguém falasse comigo com educação, em separado, para não me sentir humilhada, envergonhada. É verdade? Então faça isso. Faça isso com o outro. E doando algo, situemos-nos na posição de quem recebe. Então, se você vai dar alguma coisa para alguém, pense assim: como eu ficaria se eu estivesse precisando de alguma coisa e alguém me desse? Como é que eu gostaria que alguém chegasse para mim e dissesse assim: fulano, toma isso para você. Né? Porque para dar também a gente tem que saber dar, para o outro não se sentir humilhado, né? Para que a vaidade não se nos insinue na plantação de solidariedade. É forçoso recordar, sobretudo, que os alicerces de qualquer ambiente espiritual começam nas forças do pensamento. Os alicerces de qualquer ambiente espiritual começam nas forças do pensamento. Começa aqui e pode se tornar até na parte física. Todos nós, os desencarnados e encarnados, diz Emmanuel, que nos vinculamos à seara espírita cristã, contamos com o apoio dos instrutores da vida maior. Todos nós, sejamos encarnados, desencarnados e desencarnados, que trabalhamos na seara cristã, contamos com a ajuda dos instrutores da vida maior. Isso é mais que natural, onde as necessidades que nos assinalam a senda, a caminhada, mas não nos será lícito, não nos será permitido esquecer que eles, os amigos espirituais, também esperam por nosso auxílio, a fim de que possam mais amplamente auxiliar. Então, se nós estamos aqui trabalhando, né, de alguma forma para servir ao Senhor, nós contamos com a ajuda deles. Agora, eles também contam com a nossa ajuda, para que eles possam trabalhar. Eles precisam do médium para trabalhar. Então, que esse médium os ajude. Como? Oferecendo a eles um bom ambiente espiritual, a partir da sua própria mente, a partir do seu próprio comportamento, da sua própria conduta, do seu próprio forma de ser, né? Então, Emmanuel aqui foi muito claro, né? Porque às vezes a gente fica só achando que tudo isso é bobagem, mas não é. Nosso pensamento está na base de tudo. Então, quando a gente tem que tomar cuidado, né? Porque às vezes a gente fica assim: meu Deus do céu, tudo que é ruim acontece comigo. Por que será isso? Por que será? Muitas vezes pode ser porque você esteja resgatando alguma coisa do passado. Outras vezes pode ser porque, como você está sempre lançando fora, como ele disse, de si próprio, o que não é bom, o retorno, como é que vai ser? Né? Então, a lei do retorno, como a Verinha falou, ela tem o lado positivo, mas ela tem o lado negativo. Depende de quem? Do nosso comportamento, das nossas atitudes, da nossa forma de ser. Por isso que o Hermínio fala aqui, não é inteligente ser mal. E essa palavra mal, a gente estende para uma série de coisas. Não é só matar, esquartejar, não.
a nossa forma de desejar as coisas para os outros. Isso também vai nos definir entre bom ou mal. Então, a gente tem que tomar muito cuidado. Porque, como lembra do André Luiz, para a gente não ser... tem uma frase do André Luiz que diz o seguinte: cuidado com a verdade, para que ela não venha te surpreender. Cuidado com a realidade, para que você não venha a ser surpreendido por ela. Quando André Luiz morreu, chegou ao plano espiritual, naquelas faixas vibratórias terríveis, do que chamavam ele? Suicida. Suicida, suicida, suicida. E ele: eu não sou suicida, lutei pra caramba para sobreviver. Enfrentei cirurgias, né? Como vamos chamar de suicida? Mas ele foi suicida. Um dia a gente desencarna e alguém vai ficar assim: criatura má, criatura má, criatura má, para a gente. A gente vai dizer o quê? Como criatura má? Eu nunca matei ninguém, nunca esquartejei ninguém, nunca sequestrei ninguém, nunca roubei ninguém. Como criatura má? Aí o outro vai dizer assim: mas quantos pensamentos negativos você dirigiu para o seu irmão? A gente vai dizer o quê? Então a gente tem que tomar muito cuidado, né? Eu gostei muito dessa aula, desses termos aqui do mecanismo, porque Emmanuel nos alerta para coisas que para a gente parecem banais, né? Isso não tem problema nenhum, isso não vale nada, e pode acontecer. Tem uma importância muito, muito grande. É o nosso pensamento, né? E ele pode promover coisas boas para a gente, mas pode trazer também muitas dores e sofrimento, né? Então, gente, semana que vem a gente entra no capítulo 12, Fenômenos de Efeito Físico. Vai ser dia 18, põe a data aí, 18 de abril de 2024, né? Alguém gostaria de falar alguma coisa, comentar alguma coisa sobre isso? Não? Então, tudo bem. Eu acho que a lição ficou bem, né, cristalizada na nossa mente. Que a gente tome cuidado em relação a isso. Então, vamos na paradinha. Quando for às 5h25, a gente retorna para o estudo da obra Primícias do Reino, né? Muito bonito o capítulo, e eu já fiz até umas pesquisazinhas aqui para colocar no texto, né? Então, é só agradecer a Deus, agradecer a Jesus, a espiritualidade amiga, que nos dão essas intuições para a gente ir acertando os ponteirozinhos da nossa caminhada, né? Para evitar as surpresas e, como disse André Luiz, para que a realidade não nos surpreenda, tá bom? Daqui a pouco a gente volta. Vou dar uma paradinha aqui para descansar um pouquinho. Um beijo.